Você já ouviu falar do paradoxo de Hillel? Hillel foi um rabino judeu que viveu por volta dos anos 30 a.C. Na sua época, existia uma controvérsia, segundo conta o Talmud babilônico. Não devemos acreditar em tudo que o Talmud babilônico diz, mas vou lhes falar o que ele diz. Havia uma controvérsia entre os rabinos judeus da época antes de Cristo, por volta do ano 30 a 32 a.C., sobre uma questão crucial envolvendo o Cordeiro Pascual. Então, segundo essa questão, dizia-se o seguinte: havia uma dúvida e um questionamento e um debate entre os judeus, entre os rabinos judeus da época do templo, da época do segundo templo, né? E o debate era o seguinte: quando a Páscoa, o 14 de Nissan, cai num Shabat, deveria ser sacrificada a Páscoa? Deveria se trazer o cordeiro da Páscoa para o templo para se sacrificar e comemorar a Páscoa naquele dia, no Shabat? A Torá, que é a lei judaica, né? Os 5 livros da lei de Moisés, proíbe ou proibia se trazer sacrifício individual no Shabat. Então, no Shabat, ou sábado, lá no templo não podia se oferecer sacrifícios de animais, caso esse sacrifício fosse individual, como um sacrifício de ação de graça, né? Ou um sacrifício pelo pecado individual de uma pessoa. Então, a lei proibia. No entanto, se fosse um sacrifício comunitário, segundo conta o Talmud, podia ser aceito. A questão era: o sacrifício do Cordeiro da Páscoa era um sacrifício individual ou era um sacrifício comunitário? Eis a questão. Então, nesse debate todo, aparece Hillel, um dos sábios de Jerusalém, um rabino, e decide que o sacrifício do Cordeiro da Páscoa existem elementos individuais, pois cada família comia o seu cordeiro, é verdade? Isso está em Êxodo capítulo 12. Mas também existia elementos comunitários, ou seja, aquele sacrifício pascual, apesar de ser um sacrifício que cada família oferecia lá no templo, mas também todos os israelitas, todas as famílias israelitas, naquele momento, também fazia isso. E, ao pôr do sol, todos comiam o sacrifício da Páscoa. Então, Hillel disse aos rabinos da época, lá no templo, né, lá do Sinédrio, na verdade, que no Shabat era sim lícito trazer o cordeiro pascual e oferecer no templo, visto que na época em que o templo estava de pé, todo cordeiro pascual era sacrificado apenas lá no templo. E as pessoas não podiam, em qualquer lugar, sacrificar esse cordeiro. Tinha que ir ao templo. Bem, meus amigos, isto é o que o Talmud, ele diz. E o Talmud não foi escrito antes do século III ou antes do século III e V depois de Cristo. Aí você pode perguntar: irmão Natanael, era possível que o dia 14 de Nissan, o dia em que se sacrificava o cordeiro à tarde, caísse num Shabat ou no sábado? Bem, meus amigos, eu respondo a vocês com base no texto bíblico. No capítulo 12 de Êxodo, Israel ganhou um novo calendário, um único calendário, e era a este calendário que eles deviam seguir. Esse calendário, além de apresentar as datas fixas das festas de Israel e dos sacrifícios de animais, e nessas festas, ele também apresentava os sábados que todo israelita deveria guardar. Todo Shabat também era em datas fixas e em dias da semana fixos. Cada Shabat, como eu mostrei aqui em vídeos anteriores, onde falo sobre o calendário que Deus deu a Israel, o único calendário que Israel seguia, enquanto estava obedecendo a Deus, né? Todo Shabat caía sempre dia 8
15, 22 e 29 de cada mês. E os dias de lua nova, que era o início do mês, sempre não pertencia à semana de trabalho, mas era como se fosse um sábado, um dia de descanso e de adoração. Não se trabalhava na lua nova, assim como não se trabalhava no Shabat. Então, visto que todo mês do calendário do Criador, dado por Deus a Israel lá no Egito, e seguido por Israel mesmo dentro da terra da promessa até certa época, visto que todo mês começava com a lua nova, e todo sábado, então todo sétimo dia da semana, era fixos nas datas que falei. Bem como o dia 14 de Nissan, que é o dia da Páscoa, de apresentar o Cordeiro Pascual à tarde, sacrificar o Cordeiro à tarde. Era sempre no sexto dia da segunda semana do primeiro mês bíblico. Então, de acordo com aqueles que seguiam o calendário israelita, ou seja, o calendário bíblico que Deus deu a Israel lá no Egito, era impossível que o dia 14 de Nissan, ou o dia em que se sacrificava o Cordeiro à tarde, pudesse cair num Shabat, pois, como a Bíblia diz, vossas festas fixas, ou épocas fixas, moedim, épocas, moed, época, fixas, fixadas no calendário. Então, o calendário que Deus deu não era como o nosso calendário, que a data 14 pode cair em qualquer dia da semana. Não, sempre caía no sexto dia da segunda semana bíblica, do calendário do Criador. Por isso, seguir outro calendário para realizar as festas do Criador seria blasfêmia, seria pecar contra a Torá. Sim. Além do mais, como fiz a pergunta no vídeo que eu fiz sobre este calendário e o calendário das nações. Visto que o calendário bíblico, todo o Shabat tem datas fixas, 8, 15, 22 e 29 de cada mês, bem diferente dos outros calendários, o que iria acontecer se Israel guardasse o Shabat dos dois calendários, do calendário do Criador e do calendário das nações, que dominou ele? Caso chegasse o dia 8, que é o primeiro Shabat do mês, mas no calendário das nações, esse dia não caía ao mesmo tempo do sábado das nações, e Israel estivesse seguindo os dois calendários, qual dos sábados Israel iria guardar? Responda aí. Shabbat, Shalom.